Ao vivo, começando de novo. Segunda parte da live maravilhosa com a Michelle, Marcella e a Ayla. Deixa eu ver aqui. Já tô aqui ao vivo, esperando pra gente continuar. Ela tava falando uma coisa muito maravilhosa agora. Vamos lá. Vamos. Ayla. Michelle. Cadê a Marcella? We're back. Marcella. I'm just waiting, Marcella. Where is Marcella? Marcella. Lu, eu tô tendo aquela coisa que diz de novo, we're having trouble loading this live video, please try again later. Não, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Ok. Falta só a Marcelinha. 1 minute. Peraí, que eu acho que ela já entrou aqui. Entrou. Entrar ao vivo com Marcella. Eu já chamei ela. Ela entrou? Ai, que bom. Ai, que sensação. Ai, a gente fica meio... Eu fico muito aflita. Não sei. Yes, thanks. Então... Muito bom. E ela falou... I'm going to translate what you said before we off. Ela falou que desde que o Trump ganhou a eleição aqui nos Estados Unidos em 2016, o trabalho dela ficou muito mais político por tudo que estava acontecendo. Ela tenta, assim, a abordagem que ela tem do trabalho é assim, ela olha para o que está acontecendo no mundo e como ela se sente com isso interiormente. Então, ela tenta passar isso no trabalho, né? deu um... Mas ela voltou. You're back. Você sabe que eu queria fazer um comentário, assim, I just want to add a comment about what you said, Michelle. I was reading the first strophe, how to say, the first words of this poem, that you we're talking about your embroidery. And I will read just the beginning in Portuguese. I don't know if I will be able to do the translation because she did already, and it's something that you need to do with, it's a work that she did, and I didn't tell her that I would do that. So I think she, so I think she doesn't have the translation. Right. You have the translation? Huh? I have it at hand. I can go get it. Yeah. I don't read it. Not at this minute. I will read in Portuguese. If you want to get it, perfect. Because I think it's very connected what you said. So I read very fast the first words in Portuguese, onde eu digo o seguinte: é difícil revelar um interior que não fala, só sente, que não diz o que vê, reverbera, ao ver no mundo o que o mundo não exala, apenas guarda, esconde, sufoca. Esse é o começo do poema. E eu acho que mesmo a continuidade dele tem muito a ver com o que a Michelle disse. Tem uma parte dele, que é 1, 2, 3, a quarta estrofe, ela diz: acreditar que o outro lado existe. Precisamos disso, com suas pontes que nos levam a algum lugar. Do outro lado da montanha, o que haverá? Se ele existe, a força também existe para percorrê-la e escalá-la. São dois momentos do poema que eu acho que fala muito dessa questão política do mundo que a gente está. Aí eu não sei se você encontrou, Ayla, é o primeiro parágrafo, primeira estrofe e a quarta.
she's asking me to find my translation of the poem. So I'm sorry, I need to look for it here. Sure. I could just add, if you want to look for it, I could add just one more thing back up when you were saying, Sure. Did an event happen at the time I made that? Some pieces, there was a clear singular event that I can tell I made that work on, but a lot of that work that is fairly political in nature, sadly during those Trump years, and even still, because he's still with us, will he ever leave? Oh. I can't wait, but every day there was some devastation. So it's so hard to pinpoint. And even the pieces that I can accurately say this horrible event happened, it was like 20 years seemed to pass in those 4 years. I mean, time, I can't even describe it. It was beyond politics. I mean, it was about being a decent human being. Mm-hmm. That was the problem. It was just about decency. We know perfectly what you're saying because we are facing it here too. Bolsonaro, right? It's the same thing. Yes. Lu, qual é o nome? O poema é Mundo Interior. Acho que é Inner World, something like that. Inner World. É o, quer ver? É o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto poema do livro. Yes, Michelle, we are kind of suffocated. We're gonna have the election in 3 weeks. Yeah. And we are terrified because we are cannot. Too. Yeah, you are too terrified with our election, right? We have our own election, November. Midterm. Oh, yes, so sure. It's not for the presidency, but it's for the Senate and the Congress. Sure. The House of Representatives. And, you know, the power should be in those 3 arms of government. Right now, the Democrats are holding barely those 3, but they can't do a lot. They can't do enough. Republicans have a very good chance of taking back one of those branches of government. And if they do, one, they're going to wreak havoc on any progress going forward. But they're also filled now with these election deniers and people. It's all misinformation. You know, it's all Orwell's 1984 we're living in. Exactly what's happening in Brazil as well. A bunch of conservatives got it. And even if Lula wins, he's going to have a hard time because they're going to make it. So, é isso. É que existe a possibilidade de que os republicanos tomem ou o Senado, né, ou o Congresso, e aí eles vão fazer o que esse Congresso no Brasil vai fazer com quem ganhar, quer dizer, não com quem, se o Lula ganhar, eles vão dificultar a vida dele. Então ela falou que era assim, que não foi um evento que aconteceu, acho que o tempo todo que o Trump foi presidente, de 2016 a 2020, ela disse que era quase que uma devastação diária, né? E assim, porque ele todo dia tinha alguma coisa. É o famoso 7-1 para a gente, eu acho. Entendeu? Todo dia um 7-1, sabe? Uhum. Era uma devastação diária. E que continua, apesar dele não ser presidente, continua. E assim, será que ele vai desaparecer em algum momento? É o comentário. We understand also this daily devastation but in Brazil we use a lot of soccer metaphor for things. And so, you know, in the World Cup in 2014, Brazil lost Germany at home, and it was a terrible game. Brazil played really badly, and the Germans beat 2-1. So people... 7-1, yeah. It's become an expression. When you said daily devastation, instead in Brazil, people say, oh, every day a 7-2. 7-2. It's like a meme. So anyway, I found the poem. So oh, great.
read the first and the fourth. Is that what you said? Yes. So it's I called mean, the first, and then the other one, because it's 14 na minha diagramação, mas começa como acreditar que o outro lado existe, seria a segunda parte. Believe, I don't know, não sei como tá aí. É a primeira, né? E depois acreditar que o outro lado existe. Okay. Precisamos... So this is the poem. It's hard to reveal an interior that does not speak, only feels. That does not share what it sees, only echoes it. That can see the world, things the world does, not radiate, things it keeps, hides, suffocates. É um mundo interior de cores, Lu? É isso? A outra estrofe? Não. Acreditar que o outro lado existe. We need to believe there's something else. We need to. Crossings that take us somewhere on the other side of the mountains. What lays there? If that other side exists, the power to trek through it, ascend it, also exists. So I wasn't prepared to read it, so I apologize for. Yeah, it's incredible, some of the similarities. You know. Yeah, absolutely. Really, it's been a wonderful meeting. Meeting of mediums. Muito bom, porque assim, é muito parecido, os sentimentos, né, as visões, muito parecidas. Então foi um encontro muito bom de vocês duas. Eu queria só fazer uma pergunta para a Michelle. Michelle, como é que você cria? Assim, eu sei que é difícil, é porque eu acho tão bonito, assim, eu acho tão impressionante, assim, né? A Marcella saiu, mas eu acho que eu e a Marcella a gente falava muito disso, assim. É tudo tão impressionante, assim, como você traz imagens, assim, muito, até um pouco, eu não sei se a palavra é surrealistas, mas, assim, ela é muito subjetiva e objetiva, e eu queria entender de onde veio tudo isso, porque é tão instigante, assim, tem um pouco de surrealismo, né? Eu não sei se tem, eu não entendo de arte para falar, mas isso me encanta, assim. Não sei. She said that she's interested in figuring out, you know, how does your process work? You know, how do you create a piece? Because she finds that she finds them incredibly intriguing because they are subjective and objective at the same time. She says she doesn't really know a lot of art, but she might even use the word surreal. Each piece kind of takes on its own life. So as I said before, my work now, I tend to collage ideas together. I might find an idea, an image, maybe a title. I'll take those different elements and I put them together and try to start building a story that's interesting to me. Do you want me to pause there? I don't want to give you too much, or you want me to keep going? Yeah, que cada trabalho, né, é um trabalho só, né, assim, fala por si mesmo, vamos dizer assim, e que ela procura elementos e vai colocando os elementos juntos de uma maneira que é interessante para ela, né? Okay. So a huge amount of time, everyone knows embroidery is very time consuming in the stitching, but a huge amount of time is invested in the concept. So it's hard to put words into how all of that goes. That's sort of, I guess, where the magic is. But basically, I'm building a skeleton at that point. So I have a simple drawing and I post those. They're just black and white line drawings. And that is a skeletal framework.
And from there, it's then transferred onto fabric, and that's a whole selection process. And then it's embellished. And I usually don't have one idea when I start it. That's a whole other, every single step along the way, every stitch is a decision that's made in the moment. So I tend to not use traditional stitches. I tend to draw with thread because that's what interests me, and I want it to be filled with movement and character, and hopefully honesty. And I don't want it to be too static. It's always going to be beautiful embroidery. I don't have to worry about that. I don't want it to be too beautiful because then sometimes it loses its heart. I'll stop there for a minute. Ela leva bastante tempo no conceito, né, de cada trabalho. E ela cria como se fosse um esqueleto. Um esqueleto, um desenho simples, digamos assim, em preto e branco, num papel. E ela cria como se fosse um arcabouço do que aquele trabalho em particular vai ser. E ela transfere depois isso para fazenda, para tecido. Né? E ela quer que o trabalho dela tenha movimento, que tenha personalidade, honestidade, se possível, né? Que ela não quer que o trabalho dela seja assim, muito bonito, né? Que esses são os interesses. My cats too. They're laying right in front of me. You can't see them. As far as the embellishing part, the part that everyone thinks of as embroidery, again, that's the part that stays in flux. I want to have it reveal itself as it goes. How can I describe this? Sometimes I intentionally want to make it a little awkward. So if part of it has lifelike tones, another part I want to be fully flat. If it's all rendered like a photograph, I'm really interested. That's not the goal that I'm trying to do. I'm trying to somehow set it on edge so that it still has some electricity, because I'm trying to get it to work in the way a poem would work. It has to be a condensing of ideas and of concept, and I'm compressing it all into a really tiny, tiny space, and it's intentionally a small space. Uhum. Ok. Então, ela quer que os bordados se revelem aos poucos, né? E então, assim, com ela bordando, meio que o bordado vai se transformando, e é justamente isso que ela quer, que não ela quer que ele vá se revelando aos poucos, e que seja uma coisa assim que meio que perturba as pessoas, como um poema, né? E ela quer que seja uma coisa assim, como se fossem ideias condensadas e colocadas num espaço que é pequeno de propósito, entendeu? Para poder, num espaço pequeno, transmitir todas essas coisas. Faz sentido? Faz. And then Total. just one last bit. At the very ending, usually, is when the title happens. Once in a while, the title happens at the beginning, but usually when I'm done with the work, sometimes it can take a very long time to make sure that the title is what I want it to say. I want it to further the narrative, but I don't want it to completely define or close it off. It has to almost like point you in a direction, and then hopefully it's going to grow from there. And that's always a tricky thing. But that's to wrap it up, with the title at the end. Ao nome dos bordados, né? Às vezes acontece dela ter um nome no começo, mas geralmente é no fim, porque ela não quer que o nome seja uma coisa que limite o trabalho, né? Que o nome seria quase que um ponto de lançamento,
para o que pode ainda vir, né? Uhum. Assim que ela pensa no nome, né, do trabalho. E vocês querem perguntar para ela? Você, a Ayla, Marcella? Ela. Não, o que eu ia perguntar é exatamente o que ela acabou de responder, que eu ia perguntar sobre o processo, né, como que ela fazia, né, se ela desenhava, depois ela passava pro tecido, mas ela já explicou tudo, então matou minha pergunta e já matou a curiosidade. The question that she had was exactly just, you know, it was about your process, which you just explained. So, and I had a question, which was also something that you addressed already, because Luciana asked, which was, you know, how did you get started? And, you know, it's just really, truly, yeah, it's very powerful. So really, congratulations. Thank you. And you know, I love art history, all different mediums, but especially, you know, the history of needlework and textiles is so fascinating. You know, it was never really given the respect it deserved. I think that's changing a bit now, but I think because it can in tandem walk with high art, but also it's everyday art that many of the women in our lives pour their heart and soul in for other people. It makes it especially powerful to tell stories from a woman's perspective. Nice. Isso é bom. Try to move into the shade. Eu lembrei de uma outra pergunta que eu queria fazer. Só traduzir. Ótimo. É um trabalho que tem sido assim, como que não tem sido respeitado, talvez, apreciado, um trabalho importante. Então, e que é um trabalho que é feito por mulheres, realmente, no qual ela se lança. A Ayla está cortando. Chega mais perto. Isso. Não, aí. É um trabalho no qual elas se lançam, né? Tá dando para ouvi-lo? Não. Tá dando, tá bom. No qual elas se lançam, elas colocam muito delas no trabalho, e era uma coisa que não era aplicada, né? Está mudando um pouco. Eu acho que a Marcella queria perguntar, né? Uhum. É uma pergunta. Eu percebi que dentro de todos os poemas, alguns eles são mais simples, eles têm menos linhas, eles têm traços mais duros. E outros são extremamente detalhistas e minuciosos, e tem uma riqueza muito grande de detalhes. E eu queria saber se isso foi proposital, ou se, na verdade, isso demonstra uma evolução do bordado delas. Se esses mais duros são do começo, né, do quando ela começou a bordar, e esses mais detalhados são da evolução, que são mais recentes, ou se são propostas propositais. Marcella would like to know that she's observed a difference in some of the work. The sort of, I guess, the stitching or the drawing is a bit rougher, and then you have others where there's a lot of detail, sophistication. Yeah. And she wants to know if that represents an evolution in your work, or are those things the purpose that, you know, I think in some ways, yes. So a lot of the earlier pieces were very small, and I was very much experimenting. I had no formal embroidery training. You know, I was a sewer, but I just picked it up and was winging it. So some of the technique has just naturally been refined. But that being said, some of those earlier really weird pieces, I feel like touch my heart more than anything ever will.
So this is also where sometimes I want to make sure I could spend, months making a piece really look very refined, but to what end? This is where, I have to make that decision about what's going to make it interesting. One, for me, it's very taxing on the body, on my hands, on my eyes, but also the overarching concept is more important. So I'm trying to always find a balance. And, I don't know if sometimes it happens better than others, for sure. But I'm always trying to kind of grapple with that, like how far you push something, as far as your technique, or how loose and raw you can keep it, and minimal. I don't want to keep doing something just for the sake of grinding it down into the ground. Like I said, I realize I've done a couple hundred of these now. That's a lot. It's like I'm not worried about, am I a good embroiderer, or does it look beautiful on the back, or things that people worry about. It's just like, I don't care about any of that. I don't care about any of that. Ok. Ela que esse trabalho é um trabalho que realmente exige muito da pessoa. É um trabalho cansativo e afeta as mãos, afeta a vista, né? Então é um trabalho assim que você tem que realmente, com o qual você tem que realmente envolver. Ela disse que sim, que provavelmente alguns dos mais de traços duros talvez sejam trabalhos do começo, mas que, na verdade, são esses trabalhos que a tocam mais profundamente, até hoje, né? Esses trabalhos em que ela chamou como mais esquisitos. Porque ela está mais interessada assim, em ver o que faz com que um trabalho seja interessante, né? E que para ela o conceito é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, assim, ela não vai ficar se preocupando demais com o bordado, com as linhas, com os traços. É o conceito, né? Ela disse que, então, a técnica dela melhorou. Sempre se pergunta até quanto explorar essa coisa da técnica, né? Ela não tem interesse em explorar a técnica a um ponto que tire a força do trabalho, que muitas vezes está justamente manter assim, crua, digamos. Eu queria fazer uma última pergunta minha, assim, depois, se vocês tiverem, ou mesmo alguém tiver perguntas, que eu vi que tem algumas perguntas. I just want to do a last question, my last question, but maybe other people want to ask. I have seen some people asking questions, or Ayla or Marcella. O tema dessa live, não obrigatoriamente, mas ele tem uma questão que eu acho muito importante, que é essa conexão dos bordados da Michelle com os poemas e com o feminino, com as mulheres. Não só as mulheres, mas eu vou falar delas agora, porque eu acho que ele comunica muito com a gente, os bordados, né? E os poemas também têm essa intenção. E eu queria saber como é que ela, porque todos os bordados dela, de uma certa forma, eles ilustram, tem as mulheres, né? E eu queria saber dessa relação dela com isso, com as mulheres. Se isso tem, como é que isso circunda no imaginário dela para poder depois sair. So she says that, this live is about the stitching or the embroidery, poems, and women. And she's interested in finding out, how do you see that? And what is it that has led you to have women portrayed in your work in such a way? Yeah, so let me try to tackle this on a couple of fronts. So clearly I'm a woman. My point of view is entirely female. Everything that is
that I understand and is processed through me emotionally, intellectually, in any way is through a female viewpoint naturally. So I'll pause it right there. Ela tem, como dá para perceber no trabalho dela, o ponto de vista dela, a maneira como ela vê o mundo é completamente feminino. So given that, I think people intuitively understand what I'm saying as a woman, but I think in some ways maybe there's some misunderstanding too. I am a feminist. Let me say that. Okay. So I don't forget. Yeah. Ela falou que ela vê o mundo dessa maneira e o trabalho dela reflete isso naturalmente, não é uma coisa assim intelectualmente. Mas que ela acha que às vezes as pessoas confundem, e agora ela vai explicar o que ela quis dizer com isso, que às vezes as pessoas veem o trabalho, veem a conexão com a mulher, mas tem uma impressão que não é bem o que ela quer passar. E ela disse que ela é feminista, não foi isso ou eu entendi errado? Não, ela não falou feminista, ela falou... Falou o quê? Falou female, mulher. Female, tá, perfeito. So a lot of times I get asked about like, why are there only women, or, you know, what is it about women, or, you know, are you always, it's always maybe cheering on women. One, it just comes naturally to me. So in general, I will use women. That's sort of my go-to. But it's not always as optimistic, I think, as many people lovingly are reading into it. Sometimes it is, but sometimes it's also women being very critical of themselves, of each other, and sort of the very complicated dynamic that happens internally when you're a woman and also externally. So I feel like that's just something, because I'm working on a gut level, that's kind of baked into what I'm doing. Ok. Ela falou, então, por exemplo, as pessoas perguntam por que você só tem mulher no seu trabalho, né? E as pessoas acham que é uma coisa assim que ela está fazendo para tentar como quase que aumentar a autoestima das mulheres. Ela falou que não é, que é uma coisa que é natural para ela. E que muitas vezes, por as pessoas terem essa percepção que fosse como se ela estivesse querendo levantar a moral das mulheres, eles não percebem que nem todos os trabalhos dela são muito otimistas. Que muitas vezes eles mostram as críticas que as mulheres têm a seu próprio respeito, né? As pressões, e que nem sempre as pessoas percebem isso no trabalho dela. And then just one more piece of that too is sometimes I'm intentionally looking to try to put men into the work, but many times I'm also intentionally excluding them. And it's not because they're men, but because it sometimes complicates the story, the narrative I'm trying to say. It's not necessarily a love story. And if there's male characters in the work that I'm doing in a predominantly female medium, it becomes read as a dynamic about power plays between men and women. And usually that's not really what I'm interested in, at least not on that like one-to-one kind of level. It's more self-perception and what we're doing to ourselves, and then sort of the larger cultural question that I'm interested in. Muito bom. Ela disse que às vezes tenta colocar homens no trabalho, mas ela quase sempre acaba tirando, não porque eles são homens, mas porque ela acha que justamente por esse trabalho ser um trabalho tão feminino e os próprios bordados serem uma coisa de mulheres, ela acha que quando ela coloca homens no trabalho, muda, porque existe, na concepção dela, existe uma dinâmica de poder.
né? Então, assim, que complica um pouco a história. Interessada nessa dinâmica de poder de homem e mulher, ela está mais interessada na autopercepção das mulheres para com elas mesmas, claro. E o que isso quer dizer na cultura, o impacto que isso tem na cultura. Brilliant. My husband just made a funny thing on there. He wrote, "Isn't it all about me?" I love you, Alan Kingdom. I think Anna has yet another question. Não, isso que a Michelle disse, eu acho que agora faz mais sentido para mim, porque do que a Ayla disse também, porque justamente os poemas da Michelle, eles refletiam o meu olhar, quando eu escrevi, né, o meu olhar vulnerável, que a Ayla falou muito bem. Eu acho que esse olhar vulnerável para mim mesma, ele se encaixou, ele foi projetado, assim, as imagens da Michelle, elas falam deste olhar vulnerável para mim mesma. Então, foi maravilhoso. E, ao mesmo tempo, em outros momentos que a gente quer superar, né, as nossas fragilidades, também eu encontrei essa arte, esses bordados que também traziam esse outro lado de esperança, de renovação, etc. Mas muitos dos poemas, eles têm essa densidade de dor, né? Okay, so she's saying that now that she heard you say that, it all makes so much more sense to her because, you know, she refers to me saying that her poems and the way that she wrote had a tremendous vulnerability. And she says that she, you know, when she saw your work, she felt like it reflected the way that she sees the world, you know, and it speaks to this interior look. And there's a lot of vulnerability in your work as well. And so, you know, you have to have vulnerability in order to look at yourself. And so to her, it all makes a lot more sense that your work has sort of the same density that she feels she was able to put in her poems. Yeah, I agree. E tinha esperança também, né? A esperança também tinha. Yeah, and she says that there's also hope, you know. Yes, yeah. Oh, yeah, I try definitely not to make things, I could go really dark and really bleak, but I try, you know, you try to find a balance. I don't have any answers. My work has no answers, but it's just trying. It's trying to shine a light. It's trying to grab something that you know is floating out there and just hang on to it for a second before it, you know, flies off to the next person. You know, it's life, right? We're trying to do it in so many different ways. We're just trying to grapple with what we're doing. Yeah. Okay, I got so caught. Translate that, right? Yeah. Sorry. Forgot to work on the translation. Right. A capacidade bem de fazer um trabalho que seria assim bem, como ela mesmo disse, dark, né? Uma coisa assim bem mas uma coisa mais dark, é a melhor coisa que eu Pesada. posso. E então assim, mas ela foi profundo, foi tão profundo que Mas ela quer dar uma esperança, ela não quer também que fique tão pesado quanto... Que ela quer dar esperança, obrigada, Lu, que ela quer dar esperança, mas que o trabalho dela não tem respostas. Isso, exato. O trabalho dela quer apontar certas coisas, iluminar certas coisas que, de repente, a gente pode ver e pegar, mas por um segundo.
e depois o negócio vai para um outro lugar, para uma outra pessoa. Não tem respostas no trabalho dela. Eu acho que a gente tem mais alguns minutos, são 9h10, tem mais um pouquinho de tempo. Aí eu não sei se cada um. Eu estou meio que me intrometendo aqui, mas eu não sei o que você sugere, Ayla. Eu acho que se você disse que algumas pessoas têm perguntas, eu acho que seria interessante. Não? Eu não consigo ver as perguntas. Uma pessoa, os bordados. Valéria Tanuri falou que os bordados parecem vivos. So someone commented on your work, that your look alive. Oh, thank you. Yeah, thank you so much. That's the goal, to have some movement. You know, the medium itself is straight. It's so rigid. It's such a rigid medium, and I like the rigidity, but I'm always trying to push it a little bit. So it's always like a juxtaposition, you know, dark and light, harmony and chaos, good and bad. It's trying to make a complicated work, just like our lives are complicated. Ela bordado, né? Geralmente uma coisa assim tão meio que fechada, né? Toda assim bonitinha, estruturada, e que ela não quer isso para o trabalho dela. Então ela está sempre usando os opostos que o trabalho tem. Então assim é tudo bem perfeitinho e organizado, e ela está sempre querendo levar para esse outro lado. Então, para ela falou muito obrigada pelo comentário, porque é justamente isso que é o trabalho dela. A Maria Francisca Mota, que é a minha amiga, que fez a revisão do livro, ela está perguntando qual o tamanho original de cada bordado. Somebody wants to know what the original size of your work. On each post, whether you're on Instagram or Facebook, I do write in inches the size. But you know, in general, it ranges from maybe like an 8x10, like a standard piece of paper, to I don't know, maybe 24 inches by 36 inches, like 2 feet by 3 feet. They're smaller in general. I use 1 or 2 ply threads, so it's very, very tiny, and it takes about a month to do a piece with all of that stitching. I've done 2 really big, just kind of outline pieces. One I'm working on right now that are unusual, but in general, they're small. And I'm kind of inspired by things like illuminated manuscripts that are, this big. O trabalho dela, geralmente, as peças são pequenas. Ela disse que se as pessoas forem no Instagram dela, ela tem lá essa informação. É claro que está tudo em polegada, né? Que geralmente o tamanho é o de uma folha de papel normal que a gente usa, enfim, na impressora. Ou então um pouco maior, 2 pés por 3 pés, que agora eu estou tentando, acho que 1 pé são 12 centímetros. Então, 12 centímetros, eu acho que sim. Enfim, mas que essa informação está lá no Instagram dela. E que ela está trabalhando numa peça bem grande, mas que isso não é o usual. Tem uma outra A Valéria pergunta. Pode falar. Uma pergunta que ela já respondeu, mas a gente vai falar, acho que você não traduziu, Ayla, mas perdeu aí. Ela perguntou quanto tempo a Michelle demora para fazer um trabalho, e ela falou que demora em torno de 1 mês. Só confirma com ela se é isso mesmo. Foi isso mesmo. Ela falou que geralmente... Eu acho que podia perguntar para as pessoas que falam inglês se elas têm alguma pergunta, que só vieram perguntas em português. É verdade. If there are English-speaking people on the
feel free to ask your question in English. Teve uma pessoa que falou aqui, cadê? Eu não acho. I can't find. I missed your session due to tech issues. Can I see it somewhere? Meg Hamita. Will it be recorded and saved on your story or anything, or no? Yes. It's going to be saved in the story. So I think that's what that person is asking, if they can watch it later. Ok. So, eu queria... Michelle, Ayla, Marcella, eu queria... I'm not finishing, okay? But I just want to say something. I'd like to thank you for being here with me. It's a moment very... I'm going to speak in Portuguese. Eu queria agradecer, eu não estou finalizando, tá, a live não, mas eu quero agradecer a Marcella, a Ayla, a Michelle por estarem aqui nesse momento comigo, porque é um momento assim, muito especial para mim. Eu estou desde 2009 sem criar alguma coisa, nem sei quanto tempo que dá isso, 13 anos, né? Que foi quando eu lancei meu filme. E eu tô assim, e o processo de criação, ele é uma coisa que é muito importante da gente estar, como mulheres criadoras, a gente estar criando e vendo as nossas crias, né? Então, eu acho que esse momento, para mim, é como se fosse um novo momento da minha vida, de poder pôr no mundo as coisas que eu crio. E eu acho que isso vale para todo mundo, né? Mas eu queria compartilhar essa dor que eu tinha de não conseguir colocar mais coisas no mundo depois do meu filme, e que eu estou agora pondo este livro junto com vocês. Então eu quero agradecer vocês por estarem me ajudando e estarem junto. Primeiro eu queria agradecer. So she wants to thank us for being with her in this moment. She feels like she hasn't really been able to create anything since 2009, which was when she launched her film, and that creating is so important, especially for women who create work. And so it's a new moment in her life, and she is very thankful that we can share that with her. Did I leave anything else out? Não, tá bom. If I could just add, that reminds me of when I was talking about the story of how I started doing this, and all those years when I was quietly and sporadically making work. Those years were so hard when you know you're an artist, but you're not sure how to get it out in the world. You feel like you're not alive. You feel like there's always something wrong with you. And it's not until you're just doing something that you feel like you're in the right place and you're in your own skin. So I'm thrilled that we're part of that journey and part of your amazing book, and that you all took the time to, work so beautifully on my pictures and meshing them with these wonderful words. And thank you so much for all of your interpreting. I feel like it's the craziest job. I can't even believe anyone can do it. Thank you. You're a saint. Os anos que ela também não estava compartilhando o trabalho dela foram anos muito difíceis, né? Porque é quase como se você se sentisse que não, como se não estivesse viva, né? Então agora ela, assim, quando ela começou a poder mostrar o trabalho dela, ela se sentiu como se ela estivesse no lugar certo, né? Então ela realmente queria agradecer a gente e também fica contente de que ela pode ser parte desse momento seu, porque ela sabe como é. Yes. And that reminds me of one more thing that I just thought was good advice. Sometimes people ask, like on interviews, they'll say, what's your, best tip or
you know, what's the best advice you can give to somebody? And the best advice I ever got was, don't wait for inspiration. You just go, and then it picks up along the way. If you wait, you'll be waiting forever. But once you're going, you see it everywhere. So it's like you have to just keep walking. You keep walking and trust that it'll happen. It'll get you there. Ela disse que se tem um conselho que ela daria, é um conselho que deram para ela, que é: não espere pela inspiração. Vai em frente, porque uma vez que você começa o caminho, você vai encontrar inspiração em tudo quanto é lugar. Então, não fique esperando a inspiração. Vai em frente, vai fundo. I'd like to thank you about this advice, that tip, because I was going to talk about it, and thank mainly Luciana for this invitation, for this job, because it was a gift to me to make part of it, and to know your work, Michelle, because it's incredible. And I didn't know you, and I don't know how I didn't know you since now, but now I know you. I won't let you go. I'll stay tuned in your medias and everything. And I think the most amazing thing about this project, it's mainly made by women. So we are all women and powerful women trying to make art in so tough times. And this book was made during the pandemic time from the past 2 years, and it was really hard to us. I think it's general in all over the world, but especially here in Brazil, it was really, really hard to face those times. And I think in the United States it was too. So this book has a great meaning for me, because it means our force, our strongness, our empowerment to create art about these tough times. And it makes me, it was a good inspiration for me, because I decide during this process, I decide to make my own project of art, and I start drawing, and I start drawing women, powerful women, and so I feel more powerful and more confident to start a new project, my own project. And I want to invite you to see my page and my drawings. And it has an inspiration in you, Michelle, and you, Luciana. So thank you very much. Bom, eu vou me traduzir. Eu vou me traduzir, mas o que eu quis dizer nesse processo todo foi que esse projeto ele é muito, muito importante para mim, porque ele foi feito durante a pandemia. Então, esse livro foi feito durante os 2 anos que a gente esteve ainda sem vacina, em afastamento social. Eu e a Luciana, a gente só foi se conhecer pessoalmente um pouco antes do livro ir para a gráfica, e a gente não se viu durante todo o processo. Então, foi um processo feito à distância. E estou conhecendo a Michelle hoje também, então, assim, e a Ayla também. Mas que eu fico muito feliz que foi um projeto feito por mulheres, majoritariamente. Tem alguns homens, né? Tem o Marcos Viana, teve o Ala, que também ajudou na diagramação, mas a maioria das pessoas envolvidas são mulheres. Então eu fico muito honrada de fazer parte desse projeto e de criar arte em tempos tão sombrios e tão difíceis. Então a gente resiste com arte, com cor, com a força feminina. Então é isso. E eu queria dizer também, aproveitar que esse projeto me inspirou a criar um projeto próprio. Então eu tenho um projeto pessoal de ilustração e começou com mulheres, que eu admiro muito. Então eu fiz ilustrações de mulheres durante esse processo. Então ele me engrandeceu muito como mulher. Então eu queria agradecer demais. E aí sigam você, né, Marcella? Fala aí seu Instagram.
Eu tenho uma lojinha que eu vendo a minha arte, que é a lamberia. Eu vou até digitar aqui nos comentários o arroba, mas é lambe.ria, lamberia de lambi-lambi, porque são lambi-lambis. Então, quem quiser conhecer, vai lá. E depois a gente faz um jabá aqui. Eu divulgo o livro da Luciana, ela divulga a minha lojinha, a gente divulga os projetos femininos. E lá tem todas as artes que eu tenho feito. É isso. Eu queria só fazer I just want to say something about Marcella, because I stay all these 2 years. Oh. Now the sound is over. Hear me? Yes. Okay. No, I just want to say 2 things. I stay 1.5 years sick because a problem that I have during this pandemic and pandemia, and Marcella was a very how can I say? I'm gonna say em português. A Marcella eu fiquei 1 ano e meio doente, né, durante essa pandemia, por uma questão aí que aconteceu. E a Marcella foi muito assim, uma pessoa que me deu muito apoio nesse momento, porque eu não tinha às vezes condição de fazer as coisas, e eu sumia, voltava, sabe? Então houve muita humanidade assim, e muito empenho, porque às vezes as coisas não saíam direito e ela fazia de novo e a gente mudava, sabe assim? Então isso é muito difícil de ter hoje em dia, né? Então eu quero agradecer muito a Marcella pela humanidade dela, né? O talento e a humanidade, que isso é muito importante. A gente não pode esquecer. Então, eu queria fazer esse agradecimento público. She wants to thank Marcella publicly because they worked together during the pandemic, and Luciana was ill for about 1.5 years, and she feels that Marcella had a lot of humanity in the way that she conducted her work, because things wouldn't always happen when they might need to happen, or they didn't come out the way that they had discussed before, and things had to be redone. And Marcella was so humane about the entire thing. So it was a combination of talent and humanity. My cat. E eu queria convidar as pessoas, agora para a gente finalizar. Opa! O gatinho. Eu queria finalizar para convidar para o lançamento presencial do livro quem estiver em São Paulo, no dia 13 de outubro, agora, na quinta-feira, no Canto Madalena, na Vila Madalena. Está tudo lá no Instagram. E o site da editora está no ar, e o livro pode ser vendido físico e digital. E tem um audiobook também. Então, no Instagram tem tudo para quem quiser adquirir o livro, digital ou impresso, e quiser ir pessoalmente lá, vai ser uma delícia. Dia 13 de outubro, a partir das 6h30 até as 10 da noite. She's giving information about the I guess, non-virtual launching, and saying that there's a site and information about how to get the books, both digitally and hard copy. E até o final do ano a gente deve ter, ou no começo do ano que vem, a versão em inglês, digital. And probably by the end of the year or early next year, they'll have the English version, which will be digital only. Mas isso ainda está em processo. Depois a gente vai conversar, eu vou conversar com a Michelle e tudo. I will talk to you, Michelle, about it. We are just doing the translation first, but we'd like to have this new version in English, so people can read the poems in English digitally. Absolutely. Yeah.
Gente, tá acabando. It's finished. We have 36 seconds. So, All right. Thank you, Michele, everyone, so much. So humbled and honored. Yeah. So great to talk to you all. Thank you. Beijo. See you soon. Beijo. Take care, Obrigada, everyone. Ayla. Beijo. Tchau. Obrigada, Ayla. Beijos. Tchau. Tchau.